Olá pessoal, estamos aqui para mais uma nova resolução, dessa vez do exercício da equação de Clapeyron, certo? E vamos para a primeira questão. Ele fala que o volume ocupado por 14,2 gramas de gás cloro, que é o Cl2, medidos a 8,2 atm, 727 graus Celsius, e ele dá como dado a massa atômica do cloro, certo, gente? Então, é uma questão que a gente trabalha massa de gás também, a gente vai trabalhar o quê? PVNRT, certo? Só que ele não dá o valor de N, de número de mols, ele dá a massa em grama e ele dá a massa atômica para a gente calcular a massa molar. Então, a primeira coisa é calcular o valor de N. Eu prefiro ainda calcular o N fora da fórmula, eu acho que fica mais simples na resolução. Tá? Então, eu vou fazer isso, eu vou calcular o valor de N. Eu tenho que N é igual a Mzinho dividido por massa molar, ou Mzão, certo? Tanto faz. E aí eu substituo. O N é o que eu quero saber, que é o número de mols. O Mzinho, gente, vai ser sempre a massa em gramas da questão, 14,2. Dividido pela massa molar do gás cloro, é 35,5 vezes 2. E aí, resolvendo, eu vou ter o resultado de 0,2 mol, é o valor do meu N. Agora sim, eu posso jogar esses dados na fórmula. Então, P é a pressão, 8,2. O volume a gente vai descobrir. O N é o meu 0,2 que eu acabei de descobrir. O R vai ser o 0,082. Por quê? Porque a pressão da questão está dada em atm, certo? E a temperatura, 1000 Kelvin, gente. Por que 1000? Porque eu peguei os 727 graus Celsius e somei com 273, certo? Então, o que é que a gente faz aí? A gente isola o V, o 8,2 passa para o outro lado dividindo, certo? E resolvendo, a gente vai chegar ao resultado de 2 litros. A segunda questão, ele fala que colocando-se 2,8 gramas de nitrogênio, que é o N2, no recipiente de 5 litros, a pressão do gás a 0 graus Celsius será em atm de aproximadamente, ele quer saber a pressão em atm do gás, certo? Ele dá a massa em grama, ele dá o volume, ele dá a temperatura, que é 0 graus Celsius, e ele dá como dado a massa do nitrogênio. Então, é uma questão bem similar à anterior. A gente primeiro vai calcular o número de mols, né? O número de mols é igual a massa em grama dividido pela massa molar. Massa em grama, 2,8. Massa molar vai ser 28, né? Porque é o 14 vezes 2. E aí a gente vai ter o 0,1 mol, sendo o resultado de N. Aí agora sim a gente joga na fórmula. PV é igual a nRT. A pressão é o que a gente vai descobrir. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o volume que está ao lado da pressão, multiplicando, e vou jogar do outro lado da igualdade dividindo. nRT sobre V. E aí é só substituir, certo? O N 0,1, o R 0,082, por quê? Porque a pressão é em atm, temperatura em Kelvin 273, né? É o 0 mais 273, 273. E o volume é 5. E resolvendo, a gente vai chegar ao valor de pressão de 0,44 atm. Terceira questão, ele fala que 8,2 litros de um gás estão submetidos a uma pressão de 5 atm e do mesmo utilizou-se 0,8 mol. Considerando o R 0,082, calcular a sua temperatura em graus Celsius, certo? Então, PV é igual a nRT, ele quer saber quem é T, então ele isola T. Como é que ele isola T? Ele pega o NR e joga para o outro lado da igualdade dividindo. Eu vou ficar com temperatura igual a PV sobre NR. E aí é só substituir. Temperatura vai ser igual a, quem é a pressão? 5,8, não é isso? Não, 5, desculpa, a pressão é 5, o volume é 8,2 litros, dividido por N, que é 0,8 mol, vezes a constante, né, universal dos gases, que é o R, 0,082. Tá? E aí, resolvendo, a gente vai chegar a uma temperatura de 625, gente. Só que essa temperatura, ela é sempre em Kelvin. E a questão quer em graus Celsius. Então, agora a gente vai fazer o processo inverso. Converter de Kelvin para Celsius. Eu vou pegar o valor que eu obtive, que foi em Kelvin, e vou subtrair com 273. E aí o resultado é 352 graus Celsius, certo?
Quarta questão. A temperatura de 25 graus Celsius, um cilindro de aço com volume disponível de 24,5 litros contém 5 mols de dióxido de carbono. Que pressão interna esse cilindro está suportando em ATM? Certo, gente? Então, PV/NRT, novamente. Ele quer saber a pressão, então eu vou pegar o V, jogar para o outro lado da igualdade dividindo. Eu vou ficar com P é igual a NRT dividido por V. E aí é só substituir. N é 5 mols. O R, como a pressão em ATM vai ser 0,082. Temperatura, 25 mais 273 vai dar 298, dividido pelo volume, que é 24,5. Certo? E aí o resultado dá 4,98, que a gente arredonda para 5 litros. Certo? E a última questão, a quinta questão, fala que um estudante coletou 0,16 gramas de um determinado gás a 300 Kelvin em um recipiente de 150 ml e verificou que a pressão do gás era de 0,164 atm, certo? E aí, a partir desses dados, pode-se afirmar que a massa molecular desse gás é. Então, ele quer a massa molecular desse gás, gente. Lembre-se que o valor da massa molecular é o mesmo da massa molar. Então, na verdade, a gente vai ter que descobrir a massa molar, que é o emissão, certo? Lembra, N é igual a Mzinha sobre emissão. Só que para eu ter o emissão, eu preciso do número de mols, que ele não dá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar primeiro a fórmula PV/NRT, porque eu vou descobrir quem é o N, certo? Sabendo quem é o N, como eu já tenho quem é o Mzinho, que é a grama, a massa em grama, eu chego à massa molar, que é o que ele quer saber, a massa molecular. Tá? Então, vamos lá. PV é igual a NRT, certo? Como eu quero saber quem é N, eu vou jogar o RT, né? Do outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar N é igual a PV sobre RT. N é igual a pressão, que é 0,164, vezes o volume em litros, gente, certo? Então, 150 ml dividido por 1000 vai ficar 0,15, dividido por R, que é 0,082, porque a pressão é em ATM. E a temperatura já foi dada em Kelvin, 300, certo? Então, resolvendo, o N vai ser igual a 0,001. Ora, eu já tenho o valor de N, eu sei quem é meu Mzinho, que é a massa em grama, lá em cima a questão deu 0,16, agora eu já posso calcular a massa molar, certo? Então, substituindo N, que é o número de mols, que eu acabei de descobrir, é 0,001, é igual a massa em grama, que é 0,16, dividido pela massa molar, gente. Tá? Então, quando eu isolo o meu emissão, que é minha massa molar, eu vou ter que 0,16 dividido por 0,001. E fazendo essa divisão, eu vou chegar a um valor de 160 gramas por mol. Seria a minha massa molar, que é o que equivale à minha massa molecular também, gente. Então, é isso, tá certo? Um beijão a todos. Até mais.